Eu quero compartilhar com vocês o versículo 6 do capítulo 7 que nós estamos meditando hoje. Jesus diz: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que os porcos, não as pisem com os pés, e aqueles, os cães, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus aqui usa essa metáfora, usando esses dois animais, o cão e o porco. Esses dois animais eram animais impuros. E Jesus usa a figura desses dois animais para revelar, infelizmente, uma classe de pessoas que, entre aspas, não estão adequadas para o Evangelho. Elas não estão aptas para acolher o Evangelho no íntimo das suas almas. São aquelas pessoas que, infelizmente, por causa do pecado e por estarem tão chafurdadas na lama do pecado, que elas se tornaram más a ponto de, na verdade, não acolher o que é bom. São pessoas más e declaradas más. São pessoas que elas, na verdade, elas sabem quem elas são, não é? Elas são más por natureza e elas sabem que elas são más. São pessoas que elas odeiam a Deus, que não amam a Deus, que o desejo delas é satisfazer a vontade do diabo. E quando nós lemos João capítulo 8, naquele longo discurso de Jesus com os escribas e fariseus, Jesus usa uma palavra muito forte ali para eles. Jesus diz assim: olha, vocês querem agradar o pai de vocês, que é o diabo. Vocês não têm por pai a Abraão, porque se vocês tivessem por pai a Abraão, vocês não quereriam me matar. Vocês ouviriam a mensagem que eu trago. Mas como vocês querem agradar o pai de vocês, que é Satanás, Jesus diz para eles: não, vocês são os filhos do diabo. Então, infelizmente, existem pessoas que, na verdade, elas querem a todo tempo agradar o pai delas, que é Satanás. E essas pessoas, elas não suportam ouvir a mensagem do Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho para elas, na verdade, elas não acolhem. E quando Jesus diz: não deem aos cães o que é santo, Jesus está falando justamente sobre isso. O Evangelho, ele é santo. O Evangelho é sagrado e não pode ser, na verdade, dado para quem não quer. Embora isso não nos exime de anunciar o Evangelho a qualquer pessoa. Mas o que Jesus está aqui nos fazendo é um alerta para que nós tenhamos cuidado. Nós precisamos ter um mínimo de discernimento espiritual para, na verdade, olharmos e percebermos aqueles que têm o coração disposto e os que não têm. Jesus diz aos seus discípulos: quando vocês chegarem numa cidade para pregar o Evangelho e vocês forem recebidos ali por alguém, entre naquela casa, deixem a paz de vocês, anunciem o Evangelho, comam, bebam. Todavia, se vocês chegarem numa cidade e vocês não forem acolhidos, e eles lhes expulsarem dali, porque não estão aptos para o Evangelho, sacuda a poeira da sandália dos seus pés, porque nem disso eles são dignos. A quem não quer acolher, a gente simplesmente deixa que o Senhor trate com eles. Não joguem suas pérolas diante dos porcos. Eles vão desdenhar do Evangelho. Eles vão pisar no Evangelho. E o Evangelho é santo, é sagrado. Não é para ser pisado por ninguém. Isaías diz: quem ouviu a nossa pregação? Quem acolheu a nossa pregação? Então, a gente sabe que nem todos acolherão. E Jesus ainda diz assim: para que estes, os porcos, não pisem nas vossas pérolas. Existem pessoas que pisam no Evangelho. E existem pessoas no nosso meio que elas estão pisando no Evangelho, porque elas são más, são meros religiosos, são meros farsantes no meio de nós, hipócritas, mentirosos, profetas da iniquidade. Eles pisoteiam o Evangelho, eles odeiam o Evangelho. Eles usam uma máscara para enganar, para roubar, para usurpar, mas eles no fundo odeiam o Evangelho. Eles pisam, como os porcos pisavam nas pérolas, que eram de fato pequenas pérolazinhas do tamanho de um grãozinho de ervilha, que muitas vezes, os ricos daquela época, numa atitude má também, eles esbanjavam
as suas riquezas, e eles, juntamente com a lavagem dos porcos, eles jogavam aquelas pequenas pérolas, desdenhando do valor delas. Mas elas tinham valor. E os porcos, como é pouco, eles apenas pisam, porque eles não sabem o valor delas. Aqueles que não têm o coração úmido para receber o Evangelho, eles pisam nas pérolas. E Jesus termina dizendo assim: e aqueles, voltando-se, aqueles aqui é os cães, que ele começa dizendo lá em cima, não deis aos cães. Não é? Os que voltam e estraçalham vocês são os cães. Existem pessoas que são tão más, que quando você vai anunciar o Evangelho para elas, na verdade, essas pessoas, elas são capazes de te atacar, te violentar, te agredir, porque elas não suportam ouvir a verdade. Nos dias de Jesus, além dos cães ser considerados animais impuros, naquela região do Oriente Médio, os cães, eles tinham um comportamento muito agressivo. Então, quando alguém ia levar algo para esses animais, eles, na verdade, eles comiam aquela comida e ainda voltava e atacava quem deu para eles, por causa da natureza agressiva deles. Então, existem pessoas que são totalmente agressivos, e estas pessoas precisam, na verdade, de um tratamento direto de Deus. E Jesus lidou com essas pessoas o tempo todo nos seus dias. E o que ele fez? Apenas virou as costas e saiu, porque elas não estavam aptas para receber. Não dê aos cães o que é santo, não joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então vamos vigiar. Não vamos dar aquilo que é santo, o evangelho da graça, para quem não quer. E não vamos anunciar o Evangelho para quem, a gente olhando, e sabemos que essas pessoas são totalmente más. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.